Voltando a falar sobre depressão masculina, eu quero falar sobre algo que é muito importante, que é o silêncio. Eu terminei o último vídeo falando sobre como o meu avô paterno era silencioso. Naturalmente, o meu pai também é silencioso e eu venho de uma família onde existia sempre um silêncio. Mas essa é a, essa é a chave do negócio. É um silêncio de palavras que têm que ser ditas, não ditas. É quando existe algo que precisa ser falado a respeito, que precisa ser endereçado, mas não está sendo endereçado, não está sendo falado. Então, o que é esse silêncio de diferente com o outro silêncio? Existe um silêncio que é para ouvir, aquele silêncio ensurdecedor quando você para de falar e ó, o seu corpo inteiro relaxa, a sua mente relaxa e você ouve com o ouvido além do ouvido. E existe uma voz se comunicando com você sem palavras, sem notas, sem música e ao mesmo tempo falando alto, de uma forma que você compreende. É algo que está além do humano, é além do corpo físico, de tudo aquilo que é material. No entanto, o seu corpo é capaz, é grande o suficiente e tem espaço e entrada suficiente para essa voz entrar. Esse silêncio ele precisa ser praticado, ele é uma parte grande da cura da depressão masculina, no sentido de você ouvir aquilo que está sendo dito, além do seu ego. E para homens isso costuma ser extremamente desafiador, porque o homem ele é ensinado a alimentar e viver do ego a vida inteira. Homens são capazes de morrer isolados da própria família, morrer sem ter curtido a vida em um segundo, sem ter sonhado com uma coisa, sem ter criado absolutamente nada, mas jamais deixando o ego ceder. É muito triste esse tipo de realidade. E isso acontece em muito, claro, por causa do incentivo a ter um ego grande, a ser egocêntrico, a ser egoísta, a ser o cara que tudo é pra ele, o tempo todo é pra ele, a família vive pra ele, tudo é o tempo inteiro pra ele. E aquilo vai criando um ressentimento muito grande da família do tipo, caramba, a gente só dá e o cara só tira. E aí tem aquela história de não, mas a gente tem que ficar quieto porque ele é o provedor da família. Como se ele trazer dinheiro pra dentro de casa justificasse todo o resto das merda que ele faz. Entende? Então, a mulher poder ter uma carreira, poder começar a trabalhar, poder ter a sua independência, ajuda muito nesse sentido, porque daí ele não é o único provedor da família. Mas daí ao mesmo tempo a mulher fica sobrecarregada, porque o cara não faz nada de novo do que ele já fazia e a mulher adiciona em cima de tudo aquilo que ela já fazia uma profissão. E o cara continua sendo silencioso e não falando. É degradante, você entende? Homens que não têm vontade de tomar banho, não têm vontade de escovar o dente, de cortar o cabelo, que estão sempre com a blusa com a borda desbeiçada, velha, suja, fedida, furada, e o cara não consegue cortar as unhas dele. E se ele não estiver casado, ou se ele estiver num casamento que já caiu na rotina, o cara não cuida dele mesmo, e aquela mulher é obrigada a ficar do lado de um cara que tá degradando a cada dia, sabe? Tipo assim, é muito deprimente, sabe? É totalmente deprimente. E eu não gosto que ninguém viva esse tipo de situação e eu não gosto que ninguém passe por isso. Então esse vídeo é justamente para ajudar. Voltando ao silêncio. Não falar aquilo que você sente não é ser silencioso. Eu venho de uma família em que o meu pai passou por coisas que se eu contar você não vai acreditar, um peso emocional gigante, tomando porrada de tudo que é lado. Sabe quantas vezes eu vi ele chorar? Zero. Dos meus 12 anos até os meus 20 cacetada, eu não vi ele chorar. Por onde sai o choro? Agressividade. Se fechar no mundo dele toda vez que a tristeza vem. Então você aprende que quando ele fica, quanto mais silencioso ele fica, mais deprimido ele tá. E mais perto de explodir ele tá. Então todo mundo começa a pisar em ovos, porque todo mundo começa a ter medo do cara, porque o cara tá raivoso, porque o cara tá triste, porque o cara não abre a boca, porque você não sabe o que tá acontecendo. E você começa a viver pro cara e o tempo inteiro entregar pro cara. E aquilo vai saindo de você. E viram relações de extrema codependência. Porque mesmo que não seja financeira a dependência, existe uma dependência emocional gigante. Então muitos filhos de pais como eu tive dentro da minha casa, tem essa questão que
precisa entreter o pai o tempo inteiro, precisa fazer o pai rir o tempo inteiro. A quantidade de pessoas que eu conheço, de amigos próximos e de pessoas que, tipo assim, simplesmente eu conheço socialmente, que falam pra mim, cá, eu não gosto do que o meu pai faz com a minha mãe, eu tenho muito ódio dele por causa do tratamento que ele tem com a minha mãe, eu não consigo me conformar. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero que eles se separem porque eu amo meu pai e eu sei que se ele separar da minha mãe, existe uma chance grande dele se matar. Assim, eu não tô brincando. Não é um ou dois. É tipo uma enxurrada de gente que me fala isso. Tipo, eu gostaria que a minha mãe fosse livre. Eu odeio o jeito que o meu pai trata a minha mãe. No entanto, eu amo o meu pai, porque é uma relação de amor e ódio que você tem que é muito grande. Tipo, você ama aquela pessoa incondicionalmente, mas você também odeia ela mais do que tudo, por tudo que ela fez você passar e por tudo que ela faz com a sua mãe, que foi a pessoa que gestou você, que cuidou de você durante 9 meses. Você viveu dentro do corpo dela, você sentiu na pele o que é aquela energia que o seu pai manda para sua mãe o tempo inteiro. Então isso cria nós energéticos, nós kármicos, laços kármicos de pais com filhos, de pais com esposas, pais com mães, que é uma coisa bizarra, que vai emaranhando demais e isso causa feridas que você passa anos tentando desfazer simplesmente porque o cara não conseguia ser ele mesmo. Porque o que os outros pensam dele é infinitamente mais importante do que o que ele acha dele mesmo. E o que ele faz com a sua mãe não interessa contanto que ele demonstre poder. Ele não liga se ele tá machucando o filho, a filha, se ele tá dando um mau exemplo. Ele quer que se lasque isso, porque é tudo sobre ele. O tempo todo ele. E existe um movimento muito grande de homens tentando sair disso e tentando entender que o silêncio não é a saída, que conversar é legal, que homem abraçar o amigo é legal, que você precisa de um amigo que te abrace, que te escute, que te entenda, que dá um beijo na bochecha do seu amigo quando você diz oi não é um problema, que quando você abraça o seu amigo você tá ajudando ele a se autorregular também e você tá demonstrando carinho e você tá trocando energia e isso libera hormônios de felicidade no seu corpo e que você não é um viado, você não é um gay, como se ser gay e ser viado fosse um problema, você entende? Como se isso fosse desumano, como se isso... Ah, mas se ele nasceu assim, aí eu aceito. Mas depois ele não pode decidir ser assim. Como assim? Você tá enfiando ele numa caixa como te enfiaram na sua. Todo mundo pode fazer o que quiser, contanto que não machuque o próximo. E o que te machuca o cara escolher algo diferente do que você escolheu? Aonde que diversidade é um problema, entende? Isso é tão problemático em tantas escalas, de tantos jeitos, de tantos níveis, sabe? Em tantos níveis. E esse silêncio do homem é como se ele fosse mais homem por ele não abrir a boca para dizer nada, e é como se o silêncio dele torturar a família dele fosse um sinal de que ele é muito macho. E fazer a família. Também tem isso. A quantidade de famílias que eu conheço, mas assim, não é nenhuma nem duas, de novo, é uma enxurrada, como eu falei do outro exemplo, de pessoas que têm trocentas histórias de por que elas sentiam vergonha do pai. Elas sentem vergonha do pai. E o pai envergonha a família para agradar fora de casa. É o tempo inteiro fora, você se traindo. E como eu falei, eu não sei se eu falei isso no vídeo anterior, mas se eu falei, vou repetir agora. Depressão tem tudo a ver com falta de perdão. E muitas vezes, sim, perdoar a besteira que o outro fez com você e conseguir compreender que aquilo não tinha nada a ver com você, você nem estava no meio e você pagou por um erro que você não cometeu. E se perdoar é por aquilo. Mas, claro, perdoar o outro é uma etapa, não sei o que, tem que acontecer, a gente sabe disso. Mas no caso dos homens, não é só perdoar o próximo, porque eles sempre acham que o próximo que errou com eles. A errada é a esposa, a mãe, a avó. Às vezes um ou outro tem consciência de que o pai, o avô, o tio, né, puxa para a linhagem dos homens. Via de regra é a mãe que é machista, que criou o filho, não sei de que jeito, né, sobra tudo para a mulher. Mas esses homens não conseguem entender, e é por isso que a depressão não cura, que é se perdoar por ter permitido que as pessoas à volta dele convencessem ele de que quem ele nasceu para ser não era suficiente. E depois de se perdoar, entender que sim, ele é suficiente e descobrir qual é o valor dele. Mas como você faz isso se você não sabe quem você é? Entende?
Você precisa descobrir quem você é, se perdoar, perdoar o outro. É tudo muito complexo. E para um menino que parou de ter a capacidade de se autorregular, de se compreender, de se enxergar, de se observar, sem analisar, sem julgamento, simplesmente se observar para entender como ele funciona e como ele pode resolver esse problema da melhor forma possível, usando tudo que ele tem ou usando o que ele tem para desenvolver novas ferramentas. Quando ele tinha 5 anos, tipo, não adianta você achar que um menino que parou de fazer isso com 5 anos vai conseguir fazer isso com 60. Ele precisa começar do zero. Só que o cara não quer. Por que que ele não quer? Porque como ele é criado para ser o rei do mundo, o rei do universo, poderoso, que dá a ordem para todo mundo, que defeca para todo mundo e o tempo inteiro quer tudo para ele, esse egoísmo muito grande faz com que ele, por exemplo, seja criado para ser um reizinho. O rei sabe bordar, cantar, tocar piano, ler. Via de regra, o rei não sabe fazer porcaria nenhuma e só fica um monte de empregado fazendo tudo para ele. E ele não desenvolve nem a capacidade motora máxima que ele poderia atingir. Ele não tem linguagem suficiente, porque todo mundo o tempo inteiro assim, ó, tudo que você faz é maravilhoso, ó. Tudo bem, você é o rei do universo, sim. Só que aí quando você entra em depressão profunda, você não tem o que é necessário para curar aquela depressão, porque você foi tratado como um rei e você não sabe fazer nada. Você não tem nenhuma ferramenta. Não é que você tem, tipo, algumas ferramentas que estão meio enferrujadas, tal. Não, você não tem nenhuma. Você não tem nenhuma. A diferença é grande, por exemplo, quando a mulher ela tá deprimida. Ela já sabe que ela vai ficar mais triste quando ela menstruar, que durante a TPM ela vai ter muita raiva, então é uma hora boa para ela liberar a raiva dela. Ela sabe que ela vai falar até o que ela não deve, tipo assim, ela vai falar na TPM um monte. Então, o corpo da mulher, ele ensina a ter um pouco mais de maleabilidade, por mais que ela tenha sido completamente condicionada. Ela sabe que uma vez por mês o sangue vem, que ela tem uma semana antes TPM, que quando o sangue vem ela fica meio deprimida, depois ela tem muita energia. Se ela observar, ela ainda tem isso. O homem nem isso tem. Entende? Tipo, a mulher aprende, por exemplo, ela faz aulinha de balé, ela aprende a cozinhar, ela aprende a limpar a casa, ela aprende a costurar, ela aprende a amamentar, ela passa por uma gestação, o corpo dela muda várias vezes durante a vida dela. Ela aprende a ler, porque ela não trabalha, então ela fica em casa, ela lava roupa, ela aprende a ler, ela aprende a plantar, ela, entende? Ela vai ao mercado, ela conversa com as pessoas do mercado, ou ela vai na casa da amiga tomar um chá. Entende que tem um pouco mais de maleabilidade? Ao mesmo tempo, o homem tem mais noção de negócios, de como se conectar com as pessoas, de como viver de uma abundância maior no sentido de você ter mais poder do que a mulher, mas nesse sentido de você com as mãos, de você saber fazer várias coisas com as suas mãos e de você saber, porque aí o homem vai lá e dá tanto dinheiro para a mulher e ela tem que se virar para usar aquele dinheiro para fazer tudo o que ela precisa fazer. Então ela consegue esticar esse dinheiro muito mais do que um homem por causa da necessidade, por causa da dependência dele. Então a depressão do homem e da mulher se manifesta de formas diferentes por causa disso, por causa das construções sociais e por causa da forma como cada um é feito fisicamente. Não é só uma coisa fora da gente, não é só por causa do sistema. É também por causa do funcionamento do corpo do homem e do corpo da mulher. Entende? Então, a depressão masculina, ela tá muito ligada também com o homem não ter as ferramentas necessárias para desenrolar aquilo que ele desenrola. Sabe aquele bloco? Eu fiz assim, agora lembrei disso. Sabe aquele bloco que você tem que acertar, botar as cores iguais de cada lado? É tipo isso. A mulher, ela aprende aos poucos a ir desenrolando esse bloco, na medida do possível. Não tô falando que as chances são iguais e que é fácil, nada disso. Mas ela aprende a ter um pouco mais de maleabilidade por instinto de sobrevivência. Ela depende de homens para conseguir viver, para conseguir ter uma vida digna. Então ela aprende a ser tipo uma raposa que se esconde em vista plena. Então ela fica ali apoiadinha assim, e na hora que dá a chance ela dá o bote. Porque ela tem que usar os mínimos espaços, as mínimas fendas que tem no meio desses muros de concreto que constroem para a mulher, para conseguir respirar um pouco, para conseguir dar um passo a mais na vida dela. Então ela aprende a ser mais maleável, a ser mais raposa mesmo, sabe? Tipo, sneaky é a palavra em inglês, que ela olha de rabo de olho,
fica à espreita esperando, de falar uma palavra boa para convencer o marido, de meu amor, meu docinho. E isso cria uma maleabilidade, uma malemolência de alma, de corpo, de cabeça na mulher que é muito, muito útil no futuro dela. Não é por uma causa legal, eu não acho legal que isso acontece com a mulher, eu não acho isso justo, mas simplesmente ela aprende a dar jeito, porque a vida cobra mais dela nesse sentido. Ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. O sistema dá todo o poder na mão do homem, de um lado, e tira o poder dele do outro. Então o sistema ele é coordenado por homens que não conseguem ser autênticos, não conseguem ser eles mesmos em lugar nenhum, que tem um ego do tamanho de um bonde, que não deixam a alma falar nem por decreto, e a gente tem que conviver com todas as decisões desses homens que estão profundamente quebrados, profundamente fechados em ilhas, que somente puxam e sugam de todo mundo e nunca devolvem para ninguém coisa nenhuma a não ser um pouco de dinheiro, e muitas vezes nem dinheiro eles não dão. Eles restringem a quantidade que a esposa tem, que os filhos ganham. Às vezes só dá para o filho homem, às vezes não dá para ninguém o dinheiro. Ou seja, nem isso ele não dá com abundância. É sempre uma coisa bem restrita. São raras as exceções e os exemplos de homens que realmente dividem aquilo que eles ganham para a família, com a família, entendendo que a família entrega para ele muito mais do que um dia poderia ser pago em dinheiro. E é o tempo inteiro escassez. Escassez, escassez, porque ele vive numa escassez muito grande e ele faz todo mundo pagar pela escassez dele. Se eu vou ser escasso e eu não posso ser quem eu sou, eu vou fazer vocês pagarem. Como se alguém tivesse alguma coisa a ver com isso. O sistema tá inteiro na sua mão. Se você quer mudar o sistema para aceitar quem você é, se tem uma pessoa que pode fazer isso, é você. Mas não, por quê? Porque ele é o rei. Então todo mundo tem que servir ele. Então não é ele quem faz a mudança. Ele é quem vomita em cima dos outros a dor que ele carrega dentro dele. Se ele se sente mal com ele mesmo, se ele se sente mal com o jeito que o sistema é, ele vai carregar em você. Por quê? Porque ele não pode decepcionar os brother. Ele não pode chegar pro outro cara e falar, ó, eu não gosto do jeito que estão me tratando. Não. Porque ele não pode ser menininha, ele não pode ser bichinha, ele não pode ser mariquinha, não pode ser mulherzinha. Você entende o nó? E por que ele não pode ceder frente aos outros homens? Ele sacrifica a família dele, sangue do sangue dele, para ficar bonito fora de casa. Ele destrói a casa dele para construir fora de casa uma imagem que agrade o ego dele. Não interessa se a esposa tá chorando, se o filho tá triste, se a filha tá negligenciada. Então, por exemplo, quando um cara vai lá e fala uma besteira para a filha dele, ou estupra a filha, por exemplo, né, que é super comum. O tio vai lá e estupra a filha desse homem. Esse homem vai lá e dá uma surra no tio, ou diz que isso não foi nada demais, ou diz que a saia da menina estava curta demais. Ele faz tudo, menos ir lá no meio dos poderosos lá, junto com os outros homens, e dizer assim, isso é inaceitável, e eu não quero que isso aconteça nunca mais na vida com a filha de ninguém. Não é curioso? Então, quando ele defende a honra dele, não da filha. Ah, porque a roupa dela era curta demais. Não, porque o cara é um tarado, mas eu dei um pau nele. Você socar o cara até a morte vai resolver alguma coisa? Não. Porque o próximo vai vir. E você mata o cara depois que ele já fez mal para sua filha. Consegue entender? Ele já fez mal para sua filha. Ela já tá ferida e traumatizada e com uma cicatriz pro resto da vida. Não importa quão bem resolvida ela seja com isso, ela vai carregar isso pro resto da vida. É inesquecível. Inesquecível. E aí ele já feriu a sua filha pro resto da vida, já marcou que nem uma tatuagem na alma dela pro resto da vida. E você socou o cara. Ou você disse que a roupa dela era curta demais, ou o que quer que seja que você tenha. Ou ignorou, porque tem muita gente que ignora, finge que não tá vendo, né? Aí o cara repete várias vezes. Tá. Mas a última coisa que passou pela cabeça desse homem foi ir até algum lugar onde ele possa falar com outros homens que têm poder para mudar isso e falar assim: não pode mais acontecer. O que a gente vai fazer aqui? E achar outros homens do tipo e batalhar pela causa? Não. Porque o ego dele é mais importante do que a integridade da família dele. É daí que vem a depressão. De você constantemente se trair.
constantemente criar situações que são perigosas, não só para você, mas para todo mundo energeticamente, constantemente ir contra aquilo que a sua alma tá te dizendo para fazer. E hoje em dia existe um movimento gigante de homens que querem mudar isso e que estão trabalhando pesado para mudar toda essa realidade, que estão conversando sobre o sentimento deles e estão se curando dessa depressão. E isso é maravilhoso, é lindo demais e cada homem merece isso profundamente. Só que existe ainda uma quantidade gigantesca de homens que chamam esses homens que estão mudando a humanidade de bichinha, de mariquinha, de menininha. Tem histórias de amigos dos meus tios que bateram em um casal gay que estava se beijando numa estação de metrô, sem esse casal ter feito nada pra eles, simplesmente porque bater nesse casal de mariquinhas fazia deles um macho mais alfa. Você socar uma pessoa para se autoafirmar é uma doença mental psiquiátrica bastante severa. E não é remédio que cura isso, não. É humanidade. E como você faz com a humanidade, você traz a alma para fora. Ao mesmo tempo, se você trouxer a alma para fora, você vai ter que encarar os seus demônios. Você vai ter que encarar não só tudo que fizeram com você, mas tudo que você aceitou que fosse feito com você e que você fez para os outros como consequência disso que você se tornou. E não é fácil você encarar esses demônios. Mas tem muito homem corajoso que encara. Ah, mas encara. E aquilo, você prefere viver pro resto da sua vida, tipo, mais 20, 30, 40, 50 anos do que você já teve lá atrás? Ou você vai parar por aqui e vai mudar alguma coisa para ter uma vida um pouco mais feliz e um pouco mais cheia, né? Um pouco mais diversa, mais abundante? Essa é a decisão que o homem tem que tomar. Então a depressão do homem, ela está diretamente conectada com o fato de que o homem jamais pode ser autêntico. Ele jamais é quem ele nasceu para ser. Jamais. Ele é tudo menos quem ele nasceu para ser. E são as máscaras. Tem aquele filme, né, aquele documentário excelente que chama The Mask We Live In. Acho que é isso, né? The Mask We Live In ou The Mask We Wear. Não, acho que é The Mask We Live In. A máscara na qual a gente vive. E, por exemplo, muitas vezes o cara fica cego de raiva e soca tudo que tá na frente dele. Depois ele desperta e ele não consegue entender que aquilo que ele fez é sério. Ele não consegue entender mesmo? Ou é porque se ele entender, ele vai ter que olhar pra dentro e enxergar tudo aquilo que tá nas sombras? Então, curar a depressão vai muito por aí. É você voltar no momento em que você tá preso e começar a desatar os nós a partir daí. Entender exatamente quem falou, quando, que dia, em que momento, como você recebeu aquela informação, o que aconteceu com você depois daquilo, quem você era antes daquilo, como aquilo repercutiu na sua vida inteira. E você literalmente trazer para sua consciência aquilo que está guardado no seu inconsciente. E que você tá. Você já viu, por exemplo, a quantidade de pessoas no mundo que chora nos momentos mais inoportunos, tipo assim, tá tocando o hino nacional, o cara tá chorando. Aí você fala, nossa, patriota. Não é isso. É porque é a válvula de escape. O corpo tá tentando se autorregular de alguma forma. Do tipo, tá, aqui pode ser que não dê na vista que eu tô deprimido, então eu vou chorar aqui. Ele chora durante o hino nacional. Ele tá tão emocionado assim? Não, ele não tá. Ele não tá. Mas é porque ele precisa liberar alguma outra coisa que ele não tá conseguindo, então ele usa o hino nacional como uma válvula de escape. Eu falei isso num outro vídeo meu e eu vou repetir isso ainda 300 vezes aqui porque é verdade. É como se fosse um cilindro com muito gás. E aquele cilindro vai sofrer uma mudança de pressão porque você vai subir a serra. Você precisa abrir a válvula e deixar escapar um pouco do gás para poder fechar e ir em segurança sem que o cilindro exploda durante a subida da serra. É isso. O corpo não aguenta mais, a alma não aguenta mais. Então a válvula de escape, para não quebrar o ego gigantesco que está escondendo tudo que esse homem é, tudo que ele sente, tudo que ele pensa, é chorar durante o hino nacional. Alguém fala alguma coisa emocionante, o cara chora, e aí fica fingindo que não tá chorando, não escorre lágrima. Você já viu isso? Dificilmente o homem faz isso e escorre lágrima. O olho fica todo marejado, mas não escorre a lágrima. Por que não escorre? Porque o cara não consegue deixar escorrer. Isso é um problemaço, cara. Isso é um problemaço. Isso é assim, é sistêmico, é enraizado pra caramba.
E é um problemaço, porque essas pessoas que são desequilibradas psiquiatricamente, psicologicamente, por causa de todos esses condicionamentos, são as pessoas que tomam as decisões sobre o que vai acontecer na vida de todo o resto. Não pode, entende? Menos da metade da sociedade decidir o que acontece com todo mundo. Não pode um negócio desse, entende? E aí o cara desconta a raiva dele no corpo das pessoas que ele mais ama. E aí muitos deles saem de casa e entregam para as outras pessoas tudo aquilo que eles não entregam dentro de casa. Eu, inclusive, acho. Vocês já viram? É a última coisa e eu vou parar de falar. Vocês já viram uma entrevista da Oprah com homens que traíram as esposas, falando assim que eles se sentiam muito pouco amados, que eles não se sentiam desejados? E ela falou assim: mas antes de mais nada, quando você desejou a sua esposa, quando você tratou ela com o carinho que você gostaria de receber, quando que você fez por ela isso que você está exigindo que ela faça de você e por que ela não fez, você atraiu. E o cara, nunca. Porque ele quer de graça, porque ele é o rei e todo mundo é o serviçal dele. Só que isso te coloca numa ilha de muita solidão. Se você estudar, eu recomendo mesmo para todos os homens do mundo e mulheres que convivem com homens, óbvio, claro, também. Estuda como eram os reis, como era a vida dos reis. O cara tava o tempo inteiro sozinho, ilhado, ele não podia conversar com ninguém, ele não podia ser honesto com ninguém. Todo mundo era serviçal dele, todo mundo tinha que se ajoelhar aos pés dele, então o cara não evoluía, ele nascia e morria do mesmo jeito que ele tinha nascido. Por quê? Porque o cara tava o tempo inteiro sendo venerado. E isso é o que ensinam o homem. Você é um rei, você tem que ser venerado. Só que isso é parece maravilhoso, mas não é, entende? Porque isso te separa de tudo e todos, e isso te leva para um lugar de muito isolamento, de muita solidão, e chega um momento em que você não aguenta mais. E seu corpo quer se render e você só quer ir no meio da galera, e você só quer ser abraçado, e você só quer dar risada, e chorar livremente, e tirar esse peso das suas costas, essa exaustão que você carrega. E muitos homens acham que essa exaustão vem do trabalho. Não vem do trabalho. Essa exaustão vem de você não poder ser quem você é. E a maioria, quando começa a sentir essa tristeza, carrega mais no trabalho e fica mais preocupado com o trabalho e cria mais estresse, mais nervoso, mais ansiedade, mais peso, mais, sabe, tipo, cria mais coisa para fazer e se atola de coisa para fazer até as tampas para não ter que olhar para dentro. E aí você cria pra você uma situação ainda pior do que você já tinha. Tipo, ele vai piorando cada vez mais a situação dele ao invés de ir aliviando, porque a negatividade vem daí, você não consegue sentir nada e você tem medo desses sentimentos, então você se recusa a sentir. Pra curar a depressão masculina, tem que voltar e descobrir quando foi que você deixou de ser quem você era e começar a conhecer quem você é, desenvolver novas ferramentas, tentar novas coisas para ir descobrindo o que você gosta, porque você não teve a oportunidade de fazer isso, infelizmente. E eu sinto muito por isso e você não merecia isso. E é assim que você volta, descobrindo a sua autenticidade e fazendo com que o seu ego abra espaço para novas possibilidades. É assim que você cura a depressão masculina.